Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 56ª sessão ordinária em 8 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Paulo Messina, segundo suplente, Ivani de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Leonel Brizola Neto, Ivani de Mello, João Cabral, Patrícia Amorim, Dr. Edson da Creatinina, Márcia Teixeira, Carminha Jerominho e Dr. Eduardo Moura 11, assume a presidência o senhor vereador Ivani de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h40. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivani de Mello, preside essa sessão, senhores vereadores presentes, vereador Guaraná, vereador Eduardo Moura, que acabei de ver, mas não está presente, assessores e assessoras, público nas galerias, imprensa e demais jornalistas e pessoas presentes no prédio da Câmara, nos gabinetes. Prezados colegas vereadores, uma pesquisa do IBOPE, realizada em 6 capitais brasileiras, mostrou que a maioria dos eleitores simplesmente não se importa com as eleições municipais. Aqui no Rio de Janeiro, o índice de pessoas que não dão importância ao pleito chega a 56%. No grupo de pessoas com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos, o índice é ainda maior, 64% não se importam com as eleições. Em entrevista ao jornal O Globo, o professor e pesquisador da UERJ, Marcos Figueiredo, citou algumas razões para o desinteresse da população, entre elas o pouco espaço reservado às eleições na mídia em relação à disputa pelo governo do Estado, o fato de a propaganda no rádio e na TV começar daqui a 2 semanas, e a própria lei eleitoral, que proibiu propagandas extensivas como o outdoor. Estamos dando importância demais ao tempo de televisão. Por causa disso, vemos a todo momento candidatos firmando acordos para ganhar um tempo a mais de televisão. Estas alianças obscuras foram feitas não só aqui na cidade, como em todo o país. E se propagandas extensivas forem proibidas, os gastos com o pessoal dispararam. Mas o que dá medo é justamente o desinteresse da população com o processo eleitoral. A cidade vive um momento delicado, são bilhões de reais em investimentos. Milhares de pessoas vêm tendo suas vidas afetadas para o bem ou para o mal. Se a população não tomar conhecimento do que está em jogo, será difícil participar mais ativamente no futuro. Só quem lucra com a apatia são aqueles que trabalham em prol de interesses particulares. Mas não podemos culpar apenas o povo pela falta de interesse. O que o poder público tem feito nas últimas décadas para libertar os cariocas de suas mazelas? Muito pouco. Pelo que arrecada, a educação patina, ainda temos analfabetos em pleno século XXI, a saúde é um verdadeiro caos, no transporte continuamos a dar preferência a modelos ultrapassados em um modelo de gestão que privilegia obras em vez de pessoas. Importante ressaltar que este panorama não foi privilégio só desta administração, embora tenha sua participação
este cenário tem responsáveis diretos: prefeitos incompetentes, parlamentares pouco comprometidos, entidades que não representam o interesse público. Talvez seja por isso que o povo não se interessa pelo que vai acontecer depois de outubro, e isso tem que mudar. Participamos hoje de uma discussão com a deputada Aspásia Camargo, que é a candidata do nosso partido, com a Federação dos Hospitais do Rio de Janeiro. Eu que vivi numa época sombria da democracia, né, não existia democracia nesse país quando nós crescemos na década de 70 e 80, me sinto muito satisfeito de estar participando desse tipo de discussões. Discussão com a população da maneira geral nas ruas, discussão com a Federação dos Hospitais, discussão com metalúrgicos, com pescadores. E ontem mesmo vi na televisão 3 cantoras de rock que foram presas na Rússia e que estão supostamente condenadas a mais de 30 anos de prisão porque dançaram dentro de uma igreja ortodoxa e, logicamente que isso é condenável, mas elas não só dançaram, como também falaram palavras de ordem contra o presidente da Rússia. E houve como isso foi filmado, né, e hoje em dia essas coisas são filmadas, são colocadas na internet, no Facebook, nos e-mails, nos twitters. Isso já ultrapassou, logicamente, as fronteiras da Rússia, chegou nos Estados Unidos, chegou nas organizações, né, que defendem os direitos humanos, e a própria Madonna, que está fazendo um show na Rússia, já levantou a voz justamente pela liberdade de expressão. Eu também acho que a liberdade de expressão deve ter seus limites. Não é porque, né, nós estamos numa democracia que nós podemos falar o que queremos de qualquer pessoa. Nós estamos sob o julgo da lei e qualquer pessoa que se sentir ofendida deve usar dos seus direitos também, né, para que aquela pessoa seja punida, né, dentro do que rege a nossa lei e que aquela pessoa meça, né, as suas palavras e suas atitudes contra os seus semelhantes. Então, viver hoje em dia, né, como nós aqui estamos vivendo, a maioria dos vereadores, uma campanha eleitoral se torna extremamente gratificante, né, educativo e mostra, né, para a população, da maneira geral, que realmente a população deve, né, se integrar nas campanhas, procurar o seu melhor candidato para que essa Câmara de Vereadores continue sendo a voz da população e que nós revertamos, né, na próxima legislatura, se estivermos aqui, o desejo do povo carioca para melhor condições de saúde, de educação, de transporte e de segurança. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu ouvia do meu gabinete o discurso, o início do discurso do Dr. Edson da Queratinina, quando ele dizia do número exíguo de pessoas que estão inclinadas a votar neste ou naquele vereador. Logicamente que eu não vou falar em causa própria, mas eu poderia falar, por exemplo, que o vereador Edson da Queratinina é uma das pessoas que faria exceção a essa ideia que as pessoas têm dificuldade ainda para votar,
pelo trabalho que ele fez aqui no pouco tempo que esteve na casa. E existem outros, existem vários outros que realizam um trabalho profícuo, um trabalho sério, um trabalho correto. Infelizmente, chega com mais facilidade os equívocos que alguns cometeram e que cometem, a imprensa e a população, e isso dificulta para que o voto seja declinado para esse ou para aquele vereador, e dificulta para que essas pessoas sérias, como no caso do vereador Edson da Queratinina, às vezes tenham esse apoio já desde hoje. Mas isso não é por acaso, né? O outro lado dessa moeda é que nós temos diversos vereadores e candidatos que não têm a mínima condição de poder estar exercendo esse cargo. Eu fico, às vezes, surpreso quando eu vejo determinadas pessoas que se candidatam, e quando você pergunta o que está sendo previsto fazer, se eleito, e não tem nem o que vai fazer, nem tem o que contar em relação ao que já fez. A pessoa tem que ter uma história para poder ocupar essa casa, pelo menos, porque se não foi vereador ainda, ele tem que contar uma história do que fez, do que realizou, quais foram as suas realizações. E quando já participou, né, da Câmara dos Vereadores como vereador, então ele tem que dizer o que fez. Eu vejo agora, às vezes até com surpresa, determinados companheiros que começam a ter preocupações que não tiveram durante toda a legislatura. Às vezes tentam mostrar um conhecimento sobre os problemas de determinadas áreas que eles não têm a mínima ideia do que aconteceu ali, o sofrimento dessas pessoas. Isso acontece com uma frequência enorme. Eu vejo, não só em relação a Coelho Neto, a Cari, a Fazenda Botafogo, Costa Barros, Irajá, toda aquela região ali de Colégio, Vila Santa Teresa, Rocha Miranda, e de repente as pessoas mostram uma preocupação que não tiveram durante todo o período em que estiveram aqui. E ficam preocupados. E quem ouve parece que estiveram preocupados mesmo, mas isso não ocorreu. Eu digo, por exemplo, um problema que nós temos seríssimos lá na nossa região, que é o problema com o Rio Acari, e com aquelas pessoas que vivem ali no entorno do Rio Acari, como sofrem, não só no período de enchentes, das grandes chuvas, mas mesmo fora desse período. Nós ocupamos aqui 35 vezes essa tribuna falando sobre o problema do Rio Acari. Tivemos contato com o presidente da Rio Águas, nós tivemos contato com o prefeito, duas vezes, e nós falamos nessas duas vezes com o prefeito, e infelizmente foi uma das poucas coisas que nós não fomos atendidos, porque o prefeito caminhou conosco na região e atendeu a quase todas as demandas que nós passamos em toda aquela região, tanto com obras que eu chamaria de pontuais, como de grandes obras, de grandes realizações que nós tivemos ali, como a Clínica da Família, como umas 2 ou 3 EDIs, que são Espaços de Desenvolvimento Infantil, e de repente eu vejo a pessoa preocupada, determinados companheiros preocupados com a região, que não vão no período pré-eleitoral, que não conhecem as dificuldades das pessoas, que não se manifestaram durante o período que estiveram aqui, mas
quando chega próximo da eleição, todo mundo gosta de criança desde pequenininho, aperta a mão dos velhos, abraça, chora, etc. Por isso, doutor Edson da Creatinina, que às vezes essas pessoas dão esse descrédito, se couber aí o termo, para os políticos. Porque agora, chegar agora próximo da eleição e mostrar preocupação por regiões que às vezes nem têm um conhecimento maior, é fácil. Eu quero ver estar presente, eu quero ver exercer o seu trabalho. Eu vejo, e eu fazia questão de dizer, de não falar de mim, mas de qualquer maneira nós ficamos esse período todo exercendo as nossas atividades aqui com uma vontade sem tamanho. E eu me sinto à vontade, porque eu não estou falando só do vereador Eduardo Moura, eu falo de vários outros que estão aqui presentes, votando, discursando, defendendo os interesses dos munícipes. Agora, fica difícil. E isso leva, quando nós vemos isso leva as pessoas a atribuir um descrédito para os políticos e que acaba que pega todo mundo. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso hoje. Quando eu ouvia o vereador citando essa situação que nós estamos vivendo, mas pode ter certeza que esses 50% que acompanham, esses 50% que já declinam o voto, estão atentos ao que está acontecendo aqui na Câmara dos Vereadores, e eu tenho certeza também que vão saber fazer a escolha para o melhor para a nossa população. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito para falar na segunda parte é o senhor vereador, doutor Jorge Manaia, que dispõe de 20 minutos. Nobres colegas vereadores presentes, senhor presidente de exercício, funcionários da Câmara Municipal, pessoas que estão nos assistindo hoje pela Rio TV Câmara, o que me traz essa plenária no dia de hoje, essa tribuna no dia de hoje, é um pronunciamento a respeito da lei de minha autoria, que foi aprovada nesta Câmara, que foi aprovada nesta Casa de Leis e que foi vetada inicialmente pelo prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e cujo veto nós derrubamos nesta Casa de Leis nesta terça-feira. Esta lei, ela versa sobre o crédito dos minutos, né, em estacionamentos no Rio de Janeiro, ou seja, apenas uma forma mais justa de se tratar os consumidores de estacionamento no Rio de Janeiro, que muitas vezes são obrigados, na grande maioria das vezes, são obrigados a pagar por um período que efetivamente não ficaram com seus veículos estacionados nos shoppings. E ontem eu também fiz um pronunciamento aqui apelando ao nobre prefeito Eduardo Paes que viesse a regulamentar esta lei, que não viesse a recorrer, né, por inconstitucionalidade desta lei, e nós vimos que ele realmente foi sensível a este apelo, e hoje nós fomos surpreendidos, na maioria dos jornais de grande veiculação no país, de que ele vai regulamentar esta lei. Então, a lei realmente, ela está valendo a partir da sua regulamentação, da sua publicação no Diário Oficial, pelo prefeito Eduardo Paes, que se sensibilizou também com os apelos da população, e vindo justamente de encontro a esses apelos populares, ele veio a regulamentar a lei. Quero dizer que essa lei, ela é de junho de 2010. Em junho do ano de 2010, nós demos entrada nesta lei, nesta Casa de Leis. E, a partir daí, ela passou por um longo projeto de análise, de apresentação ao plenário, de análise pelas diversas comissões, pela aprovação pela constitucionalidade, pelas comissões de direito do consumidor,
pelas comissões de orçamento, finanças e fiscalização financeira e todas as outras comissões que lhe foram pedidos parecer, e ela sempre foi aprovada. E aqui foi aprovada por todos os nobres colegas vereadores que votaram favoravelmente a ela, aprovada em primeira e em segunda discussão, e finalmente ela foi aprovada em junho desse ano, em junho de 2012, praticamente 2 anos e meio após. E me surpreende a argumentação do senhor advogado do sindicato, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, ABRES, Luiz Fernando Veiga, que disse que a entidade vai recorrer à justiça, pois para ele o projeto de lei agride o direito de propriedade, além de a casa não poder legislar sobre direito civil. Eu informo a ele que isso é uma matéria extremamente controversa e que já existe jurisprudência de que o município pode, sim, legislar sobre a área de estacionamentos. E na terça-feira, o Sindicato de Atividades de Garagens, Estacionamento e Serviços do Rio, Sindiparque, também informou que recorreria da justiça contra a lei. Agora, um comentário me causou espécie, que foi o comentário que foi tecido da seguinte forma: é lamentável que demagogos, às vésperas das eleições, apareçam com uma ideia dessa. Para colocar essa proposta em prática, haveria uma confusão operacional que geraria mais custos. Isso seria revertido ao consumidor, avaliou Veiga. Eu não sei se o senhor Veiga está se referindo a nós, vereadores, como demagogos de plantão, ou até mesmo o próprio senhor prefeito, já que este é um ano eleitoral. Mas eu gostaria que ele refletisse um bocadinho, que essa é uma lei não do período eleitoral, essa lei tem exatamente 30 meses que foi elaborada, feita e apresentada nesta Casa de Leis, e ela demorou 2 anos e meio para tramitar até que ela fosse aprovada e que o seu veto, que é de apresentação e votação obrigatória pelos senhores vereadores, fosse votado agora no presente mês de agosto do ano de 2012. Então, esse realmente é um comentário por parte dele, no mínimo lamentável, que mostra a total falta de respeito para com os legisladores dessa cidade e também para com a população do Rio de Janeiro. Lamentável, sim, é o fato de que essas empresas vêm há anos e anos seguidos cometendo abusos seguidos, cobrando por um período que efetivamente os consumidores não pagaram. Você entra num shopping center, você entra em algum estacionamento e já é obrigado a pagar por um período de 1 hora, embora muitas vezes você não permaneça lá mais do que 15, 20 minutos. Ficando as empresas com o quê? Com aquele dinheiro arrecadado indevidamente dos consumidores. Já não bastasse o preço vil e abusivo que eles praticam nos estacionamentos, já não bastasse o fato de vários deles não emitirem notas fiscais, ou seja, muitos trabalham sem a emissão de notas fiscais, já não bastasse isso, gerando prejuízo aos cofres públicos e aos bolsos da população, agora querem impor que somente eles têm o direito de fazer o quê? Em nome do livre comércio, da livre iniciativa, eles vêm falar que somente eles têm o direito de gerenciar os próprios preços, de dizer o quanto vão cobrar. Isto é um absurdo, e é isso que essa Casa de Leis mostrou a eles. É isso que as casas de leis do Brasil repetidamente vêm tentando mostrar a esses indivíduos, que nós estamos aqui justamente para quê? Para coibir os abusos, os excessos que se fazem em cima da população, não só do Rio de Janeiro, mas de todo esse país. É pena que, infelizmente, alguns realmente achem que isso é errado. É pena que o judiciário ainda conceda algumas liminares ou algumas vitórias a essas pessoas, mas eu creio que isso está mudando. Eu creio que esse perfil está mudando. Eu ainda acredito nesse país e creio que está mudando sim. Creio que hoje, assim como o nosso prefeito atendeu ao apelo popular, assim hoje também, como o judiciário atende a vários anseios populares da televisão, da população, já não está aí o projeto do Ficha Limpa, que foi aprovado por iniciativa popular, também creio que o judiciário se sensibilizará com essa situação abusiva com que os estacionamentos, com que os proprietários de estacionamento vêm tratando a nossa população sucessivamente, obrigando-nos a pagar por um período que não utilizamos e ainda mais, nos ameaçando
impondo maiores preços, dizendo que a fiscalização é difícil, a fiscalização é impossível. Ora, me causa espécie que no ano de 2012, aonde o homem já mandou astronautas à Lua, onde já estamos investigando o outro lado do sistema solar, aonde temos, na realidade, alta tecnologia à nossa disposição, os donos de estacionamento digam que ainda não tem tecnologia suficiente para fiscalizar. Ora, mas tem tecnologia suficiente para arrecadar, tem tecnologia suficiente para, muitas vezes, não apresentar, certo, o que deveriam apresentar à população. Então, realmente, me causa espécie, sim, é que demagogos de plantão realmente venham usar esse tipo de argumento contra a população e contra esta Casa de Leis, dizendo que nós não temos como fiscalizar, mas se vocês não têm, podem ter certeza que nós teremos, que o município terá, que os 51 vereadores dessa Casa de Leis, que também são fiscais da população, com certeza terão sim como fiscalizar o exercício da atividade de vossas senhorias, em prol, sim, de um serviço de qualidade, mas com uma relação de consumo justa, igualitária, e não apenas aonde vocês, que muitas vezes recebem concessões municipais, venham simplesmente a ditar as normas, ou pelo menos a querer ditar as normas, para que toda uma população abaixe a cabeça para vocês e simplesmente fique ali. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos fazer outra coisa, nós temos é que pagar o preço, ou então simplesmente abandonar, né, o direito de andar, por exemplo, de automóvel, de ir ao shopping de automóvel, ou de ir a qualquer outro lugar da cidade de automóvel. Isto é um verdadeiro absurdo. Esse tipo de comentário, ele não é mais aceito. E hoje nós vemos isso em reportagens do Jornal o Globo, do Jornal O Dia, do Jornal Extra e do Jornal A Folha de São Paulo, aonde os jornalistas também se sensibilizaram, se solidarizaram e, através dessas manifestações, acabaram também contribuindo para que esta lei agora seja regulamentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma parte, senhor Carlos. Uma parte, senhor nobre vereador. Eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência pela autoria. Não entendi exatamente o veto do prefeito Eduardo Paes. Esta casa deu uma resposta, porque nós que estamos, principalmente agora, quer dizer, naturalmente o nosso mandato também se faz presente nas ruas durante o ano inteiro, porém agora quando a gente de novo reforça o contato maior com o cidadão, nós somos cobrados exatamente por essa situação, que às vezes, por mais que a gente explique, como foi dito, a deputada estadual fez uma lei, Cidinha fez uma lei que era para favorecer e acabou prejudicando. O projeto de Vossa Excelência, quer dizer, a lei de autoria de Vossa Excelência, realmente é difícil, mas não existe a menor dificuldade, conforme Vossa Excelência diz, para eles arrecadarem. Então, basta exatamente que nós aqui possamos fazer com que a lei pegue. É importante que toda a sociedade busque também participar. Então, eu queria aqui deixar muito claro a minha posição. Fiquei feliz por esta casa ter derrubado o veto do prefeito Eduardo Paes, e não sei qual foi aí a justificativa, por mais que a gente queira entender a justificativa do prefeito em relação ao veto. Por mais que a gente também fique preocupado, queria dizer que Vossa Excelência teve um entendimento, queria saber se Vossa Excelência, se esta lei já existe em outros municípios do Brasil. O senhor tem ciência? Esta lei, nobre colega, ela já tentou ser implementada em diversas ocasiões no Brasil, mas talvez justamente por abordar muitas vezes a questão monetária e não apenas os créditos que as pessoas tenham direito, ela tenha sido muitas vezes derrubada, inclusive de uma colega nossa, deputada estadual hoje, Cidinha Campos, que tentou evitar a cobrança por período mínimo e foi derrubado no STJ. Na realidade, o prefeito Eduardo Paes, ele na realidade recebeu uma recomendação da sua assessoria técnica de que esse era um assunto realmente polêmico. Mas
agiu o bom senso ao ver as reportagens e ao ser informado que hoje já existe uma tendência do Judiciário a dizer que sim, é de competência dos municípios legislar sobre a vida dos munícipes, sobre os estacionamentos, sobre inclusive os bancos que, para que também não cumpram, né, para que também com a desculpa de não cumprir as normas, a legislação já existente, como, por exemplo, a colocação de divisórias nos bancos, eles alegam, né, que isso não é de competência dos municípios, mas são os munícipes que estão morrendo nos crimes saidinhas de banco, são os munícipes que estão sendo assaltados nas saidinhas de banco e que não têm privacidade nenhuma nos bancos, e hoje a legislação, o judiciário já entende de que isso é de competência do município, sim. É uma coisa que ainda tem que amadurecer, ainda tem que amadurecer ainda mais, mas o que não pode é que nós fiquemos calados. A partir do momento que o legislativo, municipal, estadual ou federal, se cale à pressão dos grupos econômicos, que parecem coitadinhos a princípio, né? Eu nunca vi estacionamento falido. O senhor já viu? Algum dos colegas aqui já viu estacionamento falido? Porque eles reclamam que estão na miséria, que vão ter que gastar mais dinheiro, mas eles gastam dinheiro para fiscalizar, eles diminuem os números de funcionários, os shopping centers investem em tecnologia eletrônica, em tags eletrônicos, em fotografia, filmagem. Na hora que você recebe a nota, você tem lá a placa do seu carro, a hora que entrou, a hora que saiu, os minutos que ficou, mas eles dizem que, não, isso vai gerar o quê? Já existe. E a nota fiscal eletrônica também já existe para isso, para justamente você creditar as pessoas, para você creditar ao município que é aquilo que ele é devido, por exemplo, de ISS, de Imposto sobre Serviço. E nós vemos, por exemplo, que vários estacionamentos não emitem a nota. Agora, com essa lei, muitos irão solicitar, a maioria dos clientes irão solicitar o quê? A sua nota fiscal eletrônica, para que aí sim ele possa recorrer dos minutos a que ele tem direito. E com isso, não somente o consumidor estará sendo beneficiado de forma direta, mas também estarão sendo beneficiados de forma indireta toda a população e todo o município, que com certeza aumentará a sua arrecadação de impostos vindos desses estacionamentos, que hoje, infelizmente, alguns ainda se apresentam como sonegadores. Então, na realidade, nós vemos que essa questão é uma questão de abrangência muito maior. Não é apenas a dificuldade que eles alegam, não é dificuldade. Eu não creio, sinceramente, que haja dificuldade. Antigamente, quantas e quantas vezes nós já fomos a uma cantina, numa escola, num colégio, e quando não tinha troco, o que a pessoa fazia? Te dava um vale. E você voltava lá e apresentava o vale. Se dá para fazer isso na época do papel, o que dirá na época da informática? Na época que nós viemos hoje, da tecnologia de informação, que hoje está extremamente avançada, estamos explorando, estamos mandando exploração espacial a Marte, e os estacionamentos continuam dizendo que não tem como fazer isso, e que para isso vão punir a população, aumentando o preço ainda mais, aumentando o preço exorbitante que já cobram, ou seja, tentam jogar a opinião pública contra aqueles que tentam defendê-la. Pois nós estamos aqui tentando defender os interesses da população. As leis, a grande maioria das leis que qualquer um dos nobres colegas aqui apresenta, são leis justamente o quê? De iniciativa popular, são pessoas que vêm trazer as reclamações, são reclamações que chegam diariamente aos nossos gabinetes, à nossa caixa de e-mail que fica abarrotada, são correspondências que nós recebemos, e aí sim, nós baseados nisso, fazemos um estudo, apresentamos uma lei para satisfazer uma parcela expressiva da população, e ainda somos chamados de quê? De demagogos de plantão, com aplicabilidades eleitoreiras. O que eles querem? Que nós simplesmente nos calemos e deixemos a população à míngua, a população largada à exploração dessas pessoas? Eu acho que nós não podemos nos calar. Acho que demos uma grande resposta à população do Rio de Janeiro ao criar, ao analisar, ao aperfeiçoar e ao aprovar esta lei. Demos uma resposta ao derrubar ao veto e a dizer que sim, é de nossa competência legislar sobre tudo aquilo que diga a respeito à vida dos munícipes da nossa cidade. E o prefeito também deu uma resposta se sensibilizando e dizendo que vai regulamentar essa lei, que não vai mais arguir a sua inconstitucionalidade.
Agora, pedimos também aqui um apelo ao nosso judiciário. Que o nosso judiciário também seja sensível aos anseios da população. Que o nosso judiciário venha realmente a agir de forma a ajudar a população na defesa dos seus interesses, sobretudo nesse caso dos estacionamentos, já que há tantos e tantos anos os proprietários de estacionamento vêm explorando de forma vil, de forma absurda, de forma desproporcional e muitas vezes de forma coercitiva, ameaçando com aumentos abusivos a população, e especialmente estamos falando da população da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro. Se houverem abusos, podem ter certeza que os vereadores estarão lá para coibir esse tipo de abuso. Os PROCONs estão lá para coibir esse tipo de abuso. E o Executivo Municipal tem sim, se quiser, meios de coibir esse tipo de abuso. Se houver aumento abusivos, as multas estão aí previstas, de 300 a 30 mil reais, até mesmo com pena de cassação do alvará. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, e estamos todos, eu creio, de parabéns por essa lei, pela aprovação e pela derrubada deste veto, e também de parabéns ao prefeito Eduardo Paes por se sensibilizar e agora estar a promulgar essa lei. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, autoria do vereador Paulo Messina, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia em regime de urgência do projeto de lei número 232/2009, de minha autoria, que estabelece nova redação aos artigos 1º, 3º e 5º da Lei 1940, de 31 de dezembro de 1992, referente ao incentivo cultural para o apoio à realização de projetos culturais no âmbito do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, número 1845 de 2012, autor, vereador Dr. João Ricardo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Jorge Luiz Andrade Lins, grande ministro do Estado do Santo Império, lugar-tenente comendador em exercício do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1846 de 2012, autores, vereador Paulo Pinheiro, autor. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao doutor José Elias Jacob Aloan. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1847 de 2012, autor, vereador João Cabral. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto à empresa APSA, Gestão Condominial e Negócios Imobiliários. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1848 de 2012, da vereadora Carminha Jerominho. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Marcelo Henrique Parcejan, médico com especialidade em cirurgia plástica. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. O presidente Jorge Felipe pediu para comunicar que ele não está na casa em função de um problema de saúde. Desejamos o pronto restabelecimento do nosso presidente. Para a comunicação de liderança, o vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Edson da Creatinina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu solicitei
comunicação de liderança para relatar aos meus pares uma situação esquisita que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e que eu acho que nós, como Legislativo Municipal, devemos tomar alguma providência. Na Serra da Misericórdia, tem uma enorme área que há muitos anos era objeto de um empreendimento. Esse empreendimento foi à falência e aquilo terminou indo para a dívida ativa, virou massa falida. E está na justiça. E até hoje não houve uma decisão a respeito do caso. Quer dizer, como não houve uma decisão até agora, então aquilo dali é uma área da União, né? Bom, então o que acontece? Há cerca de 15 anos, lá na área, uma determinada área da região é ocupada por uma organização não governamental, Verdejar, que cuida exatamente de toda aquela área, evita que a área se transforme, por exemplo, numa área favelizada, e busca fazer com aquilo dali, adquira condições de se tornar um parque, que, aliás, agora, por ocasião da Rio mais 20, ou não sei se é menos 20, o alcaide Eduardo Paes, inclusive, anunciou que iria exatamente transformar aquilo num parque. Pois bem, de repente, a empresa Light chega lá e diz que é dona da área e que quer fazer suas instalações, construir suas instalações. Os membros da organização não governamental Verdejar buscou a Light para saber o que estava acontecendo e entrou num processo de negociação. Pois bem, de repente, a Light, por sua iniciativa e de forma unilateral, deixa de continuar nesse processo de negociação. E, de repente, o pessoal é tomado de surpresa, chega lá um caminhão, aí com policial, com guarda municipal, isso, aquilo, e simplesmente destrói a sede da organização não governamental Verdejar. Primeiro, dizendo que lá vai construir instalações da sua propriedade, só que essas instalações, para serem construídas, necessitava de autorização do Executivo Municipal. E o Executivo Municipal deu, pelo menos a Light tem justificado que é proprietária do terreno, tanto que teve autorização da prefeitura para realizar qualquer empreendimento que ela quisesse lá fazer. Pois bem, é um absurdo, porque aquilo dali não pertence a ninguém, ainda é da União, né? Está numa pendenga jurídica, é massa falida, enquanto não for batido o martelo, ou seja, enquanto não houver uma decisão, então aquilo dali é a União. Então fica a pergunta, como é que a prefeitura dá uma licença ou uma permissão para se construir lá? E mais, a Light usou de má fé. Isto é bom que fique claro, porque a Light, inclusive, parece que entrou com uma liminar e dizendo que lá não existia ninguém na área instalado, quando a Light tinha pleno conhecimento, até por já ter sentado na mesa para negociar
só que depois ela resolveu não negociar mais, talvez pelo ranço do autoritarismo que esse pessoal tem adquirido e que nós não podemos admitir e nem deixar isso passar em branco, nobre presidente. Doutor Edson da creatinina. É lamentável e nós não podemos de forma alguma. Mandei fazer uma verificação, porque eu acho que tem que se entrar com uma ação no judiciário, inclusive cobrando da Light a construção da nova sede. Quem conhece as pessoas, os membros dessa organização não governamental, são pessoas corretíssimas, são pessoas de paz. Eles, inclusive, dispostos a negociar. Quer dizer, se a Light tivesse chegado para eles e falar, olha, nós queremos construir um empreendimento nosso aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos realmente derrubar ou colocar abaixo a sede de vocês, mas nós vamos construir essa sede em outro local. Não tinha nenhum problema, eles aceitavam isso tranquilamente, mas não. Quer dizer, a empresa se julga por conta de um autoritarismo que não é para existir mais nos tempos atuais. Esta coisa ainda do velho colonialismo predominando na política do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, essa é que é a verdade, do país também, essa é que é a verdade. E aí a Light se julga no direito de chegar numa determinada área que não é de sua propriedade, onde existe lá uma sede de uma organização não governamental que cuida daquela área e que é responsável exatamente por aquela área hoje não estar invadida, graças ao trabalho dele. Eles faziam periodicamente, caminhadas com os jovens da redondeza e fazia todo um plantio de árvores exatamente para que aquilo dali adquirisse todas as condições de se tornar um parque, né? Um parque público, um parque de preservação exatamente da natureza, um parque que desse àquela população e àquela área exatamente aquilo que todo mundo, os governantes principalmente, no discurso, uma beleza em querer e dizer que tem uma preocupação enorme com a questão do meio ambiente, que deva ser preservado, porque isso aí significa, inclusive, você está garantindo qualidade de vida para a população da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, na prática não é isso que se vê. As ações vão exatamente no sentido contrário do discurso ou das promessas anunciadas. De maneira que eu fiz questão de trazer isso ao conhecimento do Legislativo Municipal, dos meus pares desta casa, e eu acho que nós não devemos de forma alguma ficar calados e quietos diante de tanta barbaridade e abuso de autoridade de uma empresa privada, Quer dizer, a prefeitura, inclusive, deve exigir, eu vou fazer um requerimento de informações à prefeitura, porque a prefeitura tem que exigir que esclarecimentos por que desse tipo de procedimento por parte de uma empresa privada na cidade do Rio de Janeiro em relação a se apropriar de forma indevida de um bem público. Isso nós não podemos de forma alguma admitir. Eu acho que nós somos legisladores da cidade do Rio de Janeiro e nós devemos usar das nossas prerrogativas, daquilo que é a nossa função como mandato na cidade e não deixar que isto, de forma alguma, prevaleça, porque senão ninguém sabe o que poderá acontecer no futuro na cidade do Rio de Janeiro. Então, eram esta a minha comunicação de liderança para esclarecer e gostaria até, se possível, ouvir aí pronunciamentos de outros membros desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Sônia Rabelo, comunicação de liderança. Por favor. Por favor. Por delegação, Vossa Excelência, estou aqui para dizer que o Partido Verde apoia integralmente qualquer ação, inclusive dessa casa parlamentar, em favor da preservação da atividade da ONG Verdejar.
é uma ONG que vem se destacando há anos na preservação da Serra da Misericórdia, que, de acordo com a legislação municipal, é uma área especial de interesse paisagístico do Rio de Janeiro e ambiental, destacada na legislação municipal. Portanto, acho que cabe uma ação do poder público. Gostaria de destacar também que, depois da Rio+20, a cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo um verdadeiro ataque dramático contra o verde. Contra o verde. Agora é a ONG Verdejar que foi literalmente arrancada do seu espaço de preservação. Na semana passada, infelizmente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu uma licença para o corte de 550 árvores na ilha de Bom Jesus. Aquela mesma ilha, aquele mesmo pedaço de terra que esta casa parlamentar, infelizmente, aceitou a dar em concessão gratuita, em doação, por 100 anos, a General Electric. E qual é a consequência? A consequência é que o chamado Distrito Verde é, na verdade, um distrito cinza, porque de verde eles vão cortar, por autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mais de 550 árvores do local, da beira ali da Ilha do Governador. Então, a cada semana, outro atentado ao verde da cidade foi a autorização dada também, infelizmente, pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Subsecretaria de Patrimônio Histórico, para a construção de um prédio na APA de São José, cuja construtora confessou que o prédio avança e ocupa e desmata 14% da área de proteção ambiental da APA de São José. Então, isso vem ocorrendo semanalmente na cidade do Rio de Janeiro, atitudes semanais de cortar árvores. Talvez, somando as quantidades todas, nós já estamos desmatando quase 1.000 árvores por mês na cidade do Rio de Janeiro. Tudo a pretexto de dizer que vai ser replantada no futuro. Então, tira-se árvores inteiras, centenárias, para dizer, vamos replantar. Então, senhor presidente, houve uma notícia no jornal O Globo, numa coluna de economia, dizendo que o compromisso do Rio de Janeiro em plantar árvores é muito superior à disponibilidade de mudas existentes. Ou seja, a médio prazo, para 2014 e 2016, essa promessa de replantio não é verdadeira, porque não há mudas suficientes para replantar a quantidade de árvores que são cortadas na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente. Então, essa é a nossa comunicação de pesar a cidade do Rio de Janeiro em relação a esse desmatamento no nosso território. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o vereador Reymond. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, tio Carlos, pela sessão. Senhor presidente, hoje pela manhã, eu fiz o que eu venho fazendo há mais de 3 anos, desde fevereiro, março de 2009, quando fui procurado por um movimento que no Rio de Janeiro discute e rediscute a questão dos povos originários da cidade do Rio de Janeiro, da comunidade indígena. Aliás, o termo indígena, a América Latina já está substituindo por povos originários, porque foi um grande equívoco de Colombo, que entendia que aqui moravam os da Índia, né?
E aí, senhor presidente, eu estive lá justamente na discussão em relação à aldeia Maracanã, ao espaço do antigo Museu do Índio. E aí, pesquisando a nossa conversa com eles, é o entendimento da preocupação da venda desse espaço ao governo do Estado, porque se tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, não podemos deixar de preservar aquilo que é a história do povo do Rio de Janeiro, a história do povo carioca. E nesse sentido, nós que vivemos uma intervenção na cidade de uma ponta a outra, nós que vivemos vésperas e já começamos a fazer aqui no Rio de Janeiro acontecer os grandes eventos, o caso da Rio Mais 20, o caso da Cúpula dos Povos, e virão aí outros grandes eventos, o entendimento de que andaremos na contramão da história se nós de fato não preservarmos aquilo que é a história daqueles que são os verdadeiros primeiros habitantes da cidade do Rio de Janeiro, que são os povos originários da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu acabei nesta onda de prêmio da cidade, de consideração da cidade, reconhecimento da cidade pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Eu andei pesquisando e encontrei um texto que fala do tombamento do Museu do Índio ao lado do Maracanã, um tombamento feito pela Unesco, claro que de maneira simbólica. O antigo prédio do Museu do Índio, ao lado do Maracanã, foi tombado pela Unesco como um dos mais belos prédios do Rio. Viu ele a criação da SPI no início do século passado. Foi o centro de operações do Projeto Rondon, virou o FUNAI, viu um século de encontros, pesquisas, levantamentos, deliberações e virou ponto de referência do povo indígena no Rio. Atualmente, um grupo formado de várias nações indígenas tem criado a aldeia Maracanã em torno do prédio do intuito da sua preservação e a criação de um polo irradiador da cultura indígena, um centro de informações para visitantes e turistas e um ponto de acolhimento de estudantes universitários indígenas. No Rio, onde tem o Maison de France, Casa da Itália, Instituto Cervantes da Espanha, Instituto Goethe da Alemanha, cultura inglesa e por aí afora, tem sequer um ponto de referência da cultura indígena que representa centenas de nações indígenas que compõem o Brasil, a não ser o Museu do Índio, que é um centro de pesquisa para antropólogos e contém os artefatos do passado. Fica claro e evidente, na Cúpula dos Povos, ficou claro e evidente, a grande quantidade de juventude indígena informada e inteligente, ansiosa em construir projetos para o futuro e afirmar a sua cultura. E, no entanto, para alimentar o apetite voraz de mega-eventos, o projeto do Estado seria de derrubar o prédio tombado, uma parte fundamental da história da nação brasileira para fazer um shopping de artigos esportivos. Portanto, para evitar isso é preciso uma manifestação de todas as pessoas que dão valor à verdadeira história do Rio de Janeiro. Fecho aspas, eu faço essa fala aqui, senhor presidente e senhores vereadores, no sentido de entender que a minha discussão é sempre uma discussão de ajudar no processo de preservação daquilo que é a cultura e a história da cidade do Rio de Janeiro. E hoje, logo pela manhã, eu estive ao telefone conversando com Washington Fajardo, do Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro, e estamos abrindo um debate, um encontro com as universidades, um encontro com pessoas que estudam, antropólogos, sociólogos, pessoas que têm estudado a questão da cultura indígena na cidade do Rio de Janeiro, para a gente fazer um debate, e a minha fala aqui hoje é no sentido de conclamar os companheiros vereadores tão sedentos de construir uma cidade que a todos acolha e que ninguém exclua, para que a gente possa também ter um olhar privilegiado para as questões dos povos originários da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, o vereador Vanir de Mello. Não, é aqui no vereador. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de lembrar o seguinte: nós estamos realmente em campanha nas nossas atividades políticas. Acontece que, hoje, por exemplo, nós iniciamos o primeiro tempo da sessão de hoje
com a presença apenas de 2 vereadores que ocuparam a tribuna. Eu gostaria que esses companheiros que comparecem aqui para usar o microfone neste tempo, que o fizesse em um horário próprio, durante o primeiro tempo. Porque assim ele não prejudicaria a ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Uma questão de ordem, presidente. Na Pois verdade, não. é uma comunicação Pela ordem, que... vereador André Gouveia Vieira. Comunicação que eu estou fazendo aqui em nome do nosso partido, aqui da minha líder, que é o seguinte, não, porque eu acabei de receber isso aqui uma mensagem no e-mail da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dizendo que estão convocados todos para tomar conhecimento e dar contribuição ao texto da consulta pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foi publicada no Diário Oficial no dia 2 de agosto de 2012, que dispõe sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é uma coisa muito importante, inclusive tem um prazo para todos os municípios estarem com esse plano aprovado e já em execução. Esse texto desse plano já está disponível pela internet, no endereço eletrônico, e diz aqui que, na verdade, as pessoas têm 30 dias para os interessados para encaminhar sugestões à Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que essa casa tem uma obrigação de fazer aqui uma audiência pública, um chamamento, para que se possa discutir esse plano, porque isso aqui na verdade, a base de uma cidade sustentável, não é? Então, eu faço um apelo aos integrantes da Comissão Permanente de Meio Ambiente dessa casa, quais sejam, se não me engano, o vereador Roberto Monteiro, o vereador Alexandre Cerruti e o vereador João Cabral, o vereador João Cabral, para que a gente possa fazer essa convocação e abrir e dar mais divulgação, dar mais chamamento a uma participação da sociedade nessa discussão desse plano, porque daqui a pouco as coisas começam a ser executadas e as pessoas começam a gritar porque não concordam com aquilo, ou não estão de acordo com aquele encaminhamento. Então, presidente, fica aí a sugestão para a Comissão de Meio Ambiente para que se manifeste sobre esse tema. Obrigado. Bem lembrado, obrigado. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação, exige quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 313/2009, de autoria do vereador João Cabral, que altera a forma de cobrança de pedágio na Avenida Carlos Lacerda, linha amarela, e dá outras providências. Os postos de votação já estão liberados. Mas aí de manhã a gente está junto? De manhã a gente está junto? A presidência vai encerrar a votação. Aguardando o voto do nobre vereador Bencardino. Encerrada a votação,
Votaram sim 2 senhores vereadores, não 32 senhores vereadores. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 723-A de 2010, de autoria do vereador Elton Babu, que permite a soltura de balões artesanais sem fogo no município do Rio de Janeiro. O veto está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para permitir o parecer, o nobre vereador Tio Carlos. Parecer pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição ao veto. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. O veto requer quórum de maioria absoluta. Painéis liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 3 senhores vereadores, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Perdão, consignando o voto do nobre vereador Reimão. Não. Portanto, 20. Guaraná, sim. Ao PL, o veto ao PL 723-A de 2010. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 984/2011, de autoria do vereador Carlinhos Mecânico, que cria o selo Aprendiz Carioca, visando estabelecer uma parceria entre as empresas que cumprem a Lei 10.097 de 2000 e o Decreto Federal 5598 de 2005 e o Poder Público. O veto está pendente de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Nobre vereador Tio Carlos. Perdão, vereador, o senhor é da Comissão de Mérito. Nobre vereador Bencardino. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela rejeição ao veto. Para aparecer pela Comissão de Mérito, nobre vereador Tio Carlos. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. Matéria enquanto-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim. Consignando o voto do vereador Guaraná, sim. Votaram sim 3 senhores vereadores, não 28 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 1016 de 2011, de autoria do vereador Carlinhos Mecânico, que acrescenta dispositivos à Lei número 1220 de 88, de 12/4 de 88 e dá outras providências. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. O projeto requer... A matéria requer quórum de maioria absoluta.
Como votam os senhores vereadores Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. João Ricardo, Jorge Manaia, Elton Babu, João Cabral, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Everaldo, Márcia Teixeira, Roberto Monteiro, Sônia Rabelo e Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, presentes e votando 23 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, a PL 1150 de 2011, autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilizar pulseira com sensor eletrônico sonoro para identificação de segurança de recém-nascidos nos hospitais e nas maternidades públicas e privadas na cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, parecer favorável. Desculpe, pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização Financeira pela rejeição ao veto. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Painéis liberados. Encerrada a votação. Votaram sim 2 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores. Consignando o voto da vereadora Rosa Fernandes, sim, 2 senhores vereadores, não, sim, 16 não. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência. Em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1159 de 2011, autoria do vereador S. Ferraz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas fornecedoras de bens ou prestadores de serviços disponibilizarem outras opções de pagamento aos consumidores durante o período de greve na cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes e votando 18 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, e sendo essa a terceira verificação sem quórum para dar continuidade, não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, lembra da solenidade do nobre vereadora Rosa Fernandes, para a realização de solenidade de entrega de moções à personalidade do Rotary Club. E, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.